Senhor é um Deus bom, amável, terno e compassivo. E também porque o Senhor é um Deus cuja bondade vem revestida de poder, poder absoluto, de justiça, de santidade. Muito obrigado por ter nos alcançado pela tua graça, Senhor. Bendito seja o dia em que o Senhor nos alcançou pelo seu poder. Nós te agradecemos especialmente por esse domingo especial, no qual nós celebraremos a ressurreição do nosso Senhor, daquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Nós também te louvamos, Senhor, porque é um privilégio poder celebrar essa época tão importante para as nossas vidas. Que a gente nunca perca de vista, Senhor, a excelência do que o Senhor Jesus fez na cruz. Que a gente nunca esqueça a centralidade desse momento histórico e crucial para a história da humanidade. Momento mais importante, que talvez nós não compreendamos em toda medida hoje, mas um dia haveremos de compreender. Que pela fé a gente enxergue além, Senhor, e perceba que ali o Filho de Deus derramou seu sangue inocente em favor do seu povo, através do qual nós recebemos todo perdão necessário para os nossos pecados, Senhor, passado, presente e futuro. Nós pedimos, Senhor, abençoe os que não puderam comparecer, guarde nossos irmãos e irmãs que moram longe, que não podem vir aqui presencialmente e que amam a nossa igreja, e que a gente hoje tenha um momento de aula, de culto, de louvor, de cantata para a tua glória. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Então, gente, por essa razão, é assim que ele começa o verso 1. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, Jesus, por amor de vocês, os gentios, para. Algo muito comum no apóstolo Paulo. Começa um desenvolvimento do raciocínio, interrompe por uma digressão e muitas vezes leva tempo até que ele retorne a esse raciocínio principal. O que ele haveria de dizer aqui é que ele ia se colocar de joelhos para orar por esses irmãos. Porque após a exposição do plano de redenção no capítulo 1, no capítulo 2, de tantas verdades gloriosas sobre a nossa vida, esse derramamento de graça, de ternura do amor de Deus por nós, apesar do que nós somos, não por causa dos nossos méritos, não como consequência de alguma virtude que existe dentro de nós, é simplesmente apesar de tudo que a gente é. Devido a essa misericórdia, ele entra num estado da mais profunda gratidão. E ele resolve parar e fazer uma oração a Deus, o que a gente vai ver mais adiante, provavelmente só nas semanas seguintes. Mas é importante a gente entender nesse início de que a exposição do plano de redenção levou ele a uma espécie de doxologia, ou seja, você glorificar a Deus, você atribuir glória a Deus, você verdadeiramente se encontrar num desejo profundo de oração, de ação de graças. Por Deus, por quem Ele é, pelo que Ele fez e também pelas pessoas que Ele alcançou. A gente vai ver Paulo orando por tudo isso nas próximas semanas. Contudo, ele começa essa digressão e que é importante, a partir do verso 2. Ele diz assim: se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Esse é um verso rico, é um verso rico. Primeiro, ele deixa claro de que a reputação dele era algo que o precedia. Então, antes dele chegar a algum lugar, era comum pessoas já terem ouvido falar sobre ele, porque ele era aquela figura que, durante muito tempo, marcou a consciência e a mente dos nossos irmãos na fé devido à intenção da perseguição. Ele era um fariseu zeloso e ele dedicava a sua vida em totalidade a um objetivo específico: glorificar o Deus que ele pensava ser aquele que ele conhecia através da lei. Aquele que era um Deus fruto da interpretação que ele tinha sobre o Antigo Testamento. E por isso, zeloso pela glória desse Deus, desejoso de impedir que a heresia se propagasse, que o nome desse Deus fosse blasfemado,
que pessoas não observassem a sua lei ou a diluíssem, a relativizassem. Ele começa a perseguir os chamados do caminho, os cristãos. Aqueles que afirmavam que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento. Para Paulo isso era inaceitável. Jesus era um falso profeta. E nessa empreitada ele dedicou boa parte da sua vida. E ele foi responsável indiretamente, talvez diretamente, mas com certeza indiretamente, na morte de uma série de cristãos no primeiro século. Pois ele é que, através da sua influência, de testemunhos, ele fazia com que nossos irmãos na fé fossem entregues às autoridades romanas. E muitos eram torturados e acabavam sendo mortos. Então esse era o apóstolo Paulo. Quando ele se converte, essa reputação dele passa por uma transformação. As pessoas começam a conversar, e aquele que nos perseguia e que queria nos ver mortos, agora prega a mensagem que antes odiava. Então, uma reviravolta na reputação dele, que talvez tenha tornado ele mais conhecido ainda. Então, ele sabia disso. Por causa dessa reputação, ele tinha um senso de responsabilidade muito grande. Sabe, a vida dele, ele desejava que fosse apresentado como uma referência para as pessoas, antes das palavras. O mais importante era ele dar o exemplo com a vida, e as palavras iam acompanhando. A gente deve sempre tomar cuidado nesse sentido, de colocar muita ênfase na posição inversa, nas palavras e não na vida. Porque as palavras, elas são sustentadas pelo comportamento. Quando alguém perde de vista o impacto que a sua vida carrega, a responsabilidade de viver uma vida digna do Evangelho, essa pessoa pode ter certeza de que todas as palavras cairão por terra. Alguns podem dizer, não cai. Alguns podem dizer, não, os cristãos falham. Dependendo do erro e do equívoco, sua reputação será destruída, bem como tudo que você ensinou. E existem vários exemplos ao longo da história da igreja de pessoas que destruíram a sua reputação e não conseguiram reconstruí-la, porque havia uma desconexão entre aquilo que professavam e a forma que viviam. Então, por exemplo, um pastor que durante 10 anos de ministério carrega paralelamente um adultério. E o adultério vem à tona. O que fazer das suas palavras? O que fazer de tudo que ele pregou durante 10 anos? Tudo foi arruinado. A verdade, ela continua sendo a mesma. Mas você não pode mais fazer essa ligação direta do que esse pastor professava crer, do amor que ele tinha por Deus, do zelo que ele tinha pela glória de Deus e a vida que ele levava, porque ele claramente desonrou o seu vínculo e a sua aliança com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua família, com a família da sua esposa, e botou tudo a perder. Então a gente deve lembrar sempre, Martin Lloyd Jones, ele falava muito sobre isso no tempo dele, no século XX, de que as nossas palavras, elas devem ser sustentadas e são pela nossa vida. E por que eu estou mencionando isso? Porque o apóstolo Paulo, ele tinha que ter uma responsabilidade dupla, porque ele era observado por todos, cobrado por todos. Todos ficavam de olho para ver se ele haveria de tropeçar, se ele não haveria de viver da maneira que ele pregava. E a gente percebe em algumas epístolas que ele foi muito cobrado e injustiçado por causa da expectativa que as pessoas tinham e por causa da rigidez com a qual elas faziam juízo de valor sobre ele, sobre a vida dele. Então a igreja de Corinto, por exemplo, foi muito injusta com o apóstolo Paulo. A igreja da Galácia foi muito injusta com o apóstolo Paulo. Deixaram de dar crédito a ele e deram ouvidos a outras pessoas que o criticavam. Então Paulo tinha esse senso de responsabilidade. E por isso ele diz, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada, ou seja, pode ser que a minha reputação não tenha precedido a minha chegada até alguns de vocês. Ele planta a igreja de Éfeso, se ausenta, e pode ser que algumas pessoas tenham chegado e não tivesse o mínimo conhecimento de quem ele era, de qual era a sua reputação passada, atual. Então, ele procura deixar isso bem claro. Por que era importante deixar claro a pessoa dele? Porque ele havia exposto o evangelho de tal forma
que se as pessoas não compreendessem que Jesus havia se revelado a ele, glorificado, ressurreto, que Jesus havia confiado a ele uma mensagem específica, que Jesus havia determinado que ele haveria de ser um grande evangelista, evangelizando judeus, gentios e tudo quanto é tipo de gente. Se as pessoas não tivessem isso como sólido e certo, elas poderiam facilmente não dar crédito à sua palavra, ou a todo o plano de redenção que ele havia apresentado no capítulo 1 e 2, e que deveria, esse é um ponto importante, que deveria ser aceito pela igreja. A igreja precisava compreender duas coisas: a mensagem que ele havia entregado e quem ele era. E a igreja deveria compreender a mesma coisa quanto aos profetas, quanto aos demais apóstolos, especialmente quanto a Cristo, a mensagem que Cristo deixou e quem ele era. Esse é o fundamento da verdade do evangelho. Sem isso, quando você remove o fundamento dos apóstolos, dos profetas, a autoridade de Jesus, acabou o evangelho. O Senhor e o sujeito da história passa a ser a pessoa e sua interpretação. Não mais esse crédito e essa confiança que a gente deriva dessas pessoas. Pessoas às quais Deus se revelou e determinou e confiou a verdade do evangelho, para que elas entregassem essa verdade na íntegra, sem nada faltando e sem acrescentar nada. Nos dias que nós vivemos, isso é importantíssimo, porque hoje, não somente os apóstolos perderam sua autoridade diante de um mar de pessoas do nosso país, mas também os profetas, bem como todo o Antigo Testamento. É enxergado como nada, como não sendo útil, necessário, e pelo contrário, as pessoas enxergam o Deus do Antigo Testamento como um Deus agressivo, violento, e por isso descartam a totalidade do Primeiro Testamento. E elas vão além. Muitas negam a divindade de Jesus, a sua origem, a sua autoridade, limitam-no a um ser humano como qualquer outro e que foi alvo da exploração, da opressão, de um fundamentalismo religioso do seu tempo, associado à crueldade de um império. E que ele morreu como uma vítima, um preso político que desejava instaurar uma espécie de revolução na sociedade, que haveria de subverter a forma que as pessoas se relacionavam umas com as outras. E Jesus fica limitado a isso. Nos últimos dias eu fiquei assustado com a quantidade de pessoas se manifestando sobre a Páscoa e que negavam tudo aquilo de mais importante que Jesus ensinou, tudo aquilo que ele disse sobre si. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é como as pessoas, muitas pessoas, se recusaram nos últimos dias a afirmar que ele ressuscitou. Elas pegam a ressurreição e elas aplicam uma espécie de psicologia. Elas aplicam a ressurreição a uma espécie de mudança interior que você passa a partir do contato com a verdade que Jesus deixou, sabe? Que ele desejava instaurar. E elas não mencionam, em momento algum, muita gente, eu vi fazendo isso, gente famosa, elas não mencionam em momento algum que Jesus ressuscitou. Muito menos que ele morreu pelos nossos pecados. A ideia de justificação, de Jesus imputando a sua justiça a nós, e essa justiça sendo a essência do perdão dos nossos pecados, da nossa segurança de entrada no reino de Deus, isso é inadmissível para essa gente. Eu escutei alguém, inclusive, falar que, eu não me lembro se a pessoa é pastor ou quem, mas muito famoso, ele falou assim, muita gente pergunta, disse ele, durante a Páscoa, aquela pergunta das perguntas, você crê que Jesus morreu pelos nossos pecados? Aí essa pessoa que estava falando sobre a Páscoa disse, isso é uma pergunta de teologia de quinta série, gente. De quinta série. Aí ele começa a discursar
sobre os efeitos verdadeiros da ressurreição, da ceia, que deveria ser a partilha, aquela coisa coletiva, comunitária, o amor que você deveria ter pelo próximo, o próximo por você. Ou seja, a vida é um fim em si mesmo. O fim da vida é o amor pelo seu próximo, e quando morreu, acabou. Não tem história de perdão de pecados, salvação eterna, reino dos céus, não tem. Felicidade, sabe, ininterrupta, paz segura, sabe, sem fim, não existe. O que a gente precisa se preocupar é como viver uma vida de amor nesse mundo, sabe? O que é um testemunho simplesmente antagônico às de Gênesis e Apocalipse. Você dizer uma coisa dessa. Você dizer que a pergunta, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, é uma teologia de quinta série, é você negar 90% do que Jesus ensinou. Porque as suas curas vinham sempre acompanhadas da expressa necessidade do perdão, do desejo dele de perdoar. Inclusive dele colocando a perdão como algo superior ao milagre. Como, por exemplo, no caso dos 9 leprosos que abandonaram ele, ficando só um. E ele disse, só um ficou? Então, se a gente dilui dessa maneira o conteúdo do evangelho, a gente perde de vista. E aqui o apóstolo Paulo, ele apresenta a sua pessoa como uma espécie de credencial, com credibilidade, porque sem isso a palavra não tem fundamento. Sabe, se ele é qualquer um, você não tem por que ouvi-lo. Se o que Deus confiou a Paulo não é mais especial do que aquilo que pessoas hoje ensinam sobre Jesus e sobre o Evangelho, não tem por que você ouvir a Paulo. Você pode descartá-lo e passar a ouvir a esses, que não simplesmente o contradizem, mas ensinam um novo Evangelho. E eu posso ir além, você pode descartar o Jesus da Bíblia, a identidade ou as credenciais que ele apresentou sobre si. Você descarta isso, pois ele não era o Filho de Deus, e você passa a ouvir a outros que interpretam-no de outra forma. Então é por isso que ele está dizendo, se é que vocês ouviram falar a respeito daquilo que Deus me confiou, da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. É isso, o fundamento do evangelho se encontra no fato de que Deus confiou algo a pessoas. E essas pessoas, independente da geração, circunstância de vida, reino, aldeia, tribo, império, elas preservaram esse conteúdo. Não há discordância entre o que os profetas ensinaram e os apóstolos ensinaram. Não há discordância entre o que os profetas e os apóstolos ensinaram do que Jesus ensinou. E esse é o fundamento do evangelho. Todos preservaram de maneira íntegra o conteúdo que o Pai havia dado. Se isso não é feito hoje em dia por nós, pela igreja, a qual ele confiou essa mensagem, perde-se o evangelho. Você tem outra coisa no lugar. O que você está querendo dizer, Pedro? Eu estou querendo dizer que você pode pegar Jesus com todas as definições e verdades que a Bíblia atribui a ele. E você pode diluir tudo e preencher com um novo conteúdo. O que você vai ter é a palavra Jesus preenchido com outro conteúdo. Um outro Cristo. Um outro evangelho. Tudo na Bíblia pode ser esvaziado e preenchido de uma outra forma. Basta que você exerça a sua interpretação e sobrepuje a interpretação dos autores. Basta que você diga, não, isso se deveu ao tempo deles, isso aqui está carregado de problemas culturais, isso está carregado de preconceito, de misoginia, de pensamentos de opressão que ferem a forma que as pessoas podem se relacionar e viver em paz. Não dá para aceitar isso aqui, não dá. Foi o que um pastor famoso disse recentemente sobre o inferno. Ele falou, não dá. Eu me lembro dele falando, não dá, gente, isso aqui não dá. É interessante você dizer que não dá, porque é justamente a recusa de você aceitar a forma que a coisa foi entregue. Quando você diz não dá, é a mesma coisa que a gente está vendo nas pregações dos últimos domingos. É o povo dizendo, olha, esse discurso é duro, não dou conta disso. Você é o pão que desceu do céu, a gente tem comido da sua carne, beber do seu sangue. Você tem autoridade para ressuscitar pessoas no último dia, você é o filho de José. A gente viu você crescer. Não dá. Esse discurso é muito duro, a multidão disse. E os discípulos, esse discurso é muito duro. Todos abandonam Jesus. O abandono é isso. É você se recusar aquilo que ele tem a aceitar, aquilo que ele tem a entregar, aquilo que ele tem a proferir, aquilo que ele tem a dizer sobre si, sobre a vida, sobre o reino de Deus, você se recusa.
Não dá. Então, por isso, o apóstolo Paulo está apresentando as suas credenciais, porque quando ele apresenta a si como uma referência, ele está colocando ele mesmo lado a lado com essa mensagem milenar que Deus concedeu a Abraão, Isaac, Jacó. Essa mensagem que fez com que ele se revelasse a Enoque. Essa mensagem que fez com que ele transformasse Ló numa pessoa graciosa, como a Bíblia afirma que ele era. Nessa mensagem que fez com que ele preservasse a identidade de um povo que durante anos e anos o rejeitou. Como foi o caso das 12 tribos depois de entrarem na terra de Canaã. O período de Juízes é um período de total e completo abandono da lei. E ele preservou ali, através de homens e mulheres, de líderes guerreiros, a vida, a continuidade desse povo que ele havia libertado do Egito. Então a gente deve entender que Paulo ele está se colocando como um junto com os demais. Ele não está se colocando como alguém acima dos demais apóstolos ou dos profetas. Ele está dizendo, Deus confiou isso a mim, Deus confiou isso a eles. E vocês fazem bem em ouvir essa mensagem. Olha o que ele diz. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério. Segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério. Na Epístola aos Gálatas, a gente viu isso ano passado, enquanto a gente estudava essa epístola, Paulo diz que não havia recebido o evangelho através de homem nenhum, ou de nenhum professor. Ele deixa de maneira clara para a igreja da Galácia, assim como ele faz aqui com a igreja de Éfeso, de que o evangelho que ele aprendeu do próprio Senhor. Mas como, Pedro? De uma maneira sobrenatural. Jesus se revelou a Paulo no caminho para Damasco, e a gente não sabe se ele recebeu tudo em sua totalidade ali, ou se a partir dali ele começou a ter esse contato tão íntimo com Cristo, que ano após ano ele ia crescendo em conhecimento, em graça. A gente sabe que ele só foi pregar verdadeiramente depois de uns 13 ou 14 anos após sua conversão. Depois desse tempo que ele começa a pregar por toda a região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Então a gente não sabe se Cristo entregou tudo de uma vez ou se foi aos poucos. O que a gente sabe é que foi de uma maneira sobrenatural. Não teve ser humano como meio. O que ele está dizendo é que ele recebeu esse conhecimento, essa revelação, como Moisés, no monte. A partir dali, Deus foi e entregou a lei. E ele teve conhecimento da lei. Paulo foi parecido. E nesse sentido, é por isso que ele fala de maneira tão solene na carta à igreja de Gálatas, no capítulo 2, quando ele diz, olha, se alguém apresentar um evangelho que não seja condizente com aquilo que nós temos apresentado a vocês, vocês devem descartar, sabe? Vocês devem ter como anátema. Se um anjo do céu vier e apresentar o evangelho diferente, vocês devem descartá-lo totalmente. Então, percebam que, por mais que a ideia de que Deus tenha se revelado de maneira sobrenatural a algumas pessoas e não a outras, é justamente esse o fundamento do Evangelho. É aquilo que diz Hebreus, capítulo 1, verso 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. O fundamento do Evangelho é isso. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Esse é o fundamento da verdade. A gente crê que Deus se revelou a esse punhado de seres humanos. E esse punhado de seres humanos, ao longo de todas essas gerações, apresentaram o conteúdo de maneira íntegra, preservaram. E Deus, pelo seu Espírito Santo, fez com que esse conteúdo também se espalhasse, alcançasse, transformasse os corações. E quando a gente chega no primeiro século, a gente tem
o plano de redenção, a promessa do Messias se cumprindo. E a partir dali, aquela promessa que Deus fez a Abraão, de que através do descendente dele, que era Cristo, ele haveria de abençoar todos os povos da terra, a gente vê isso se cumprindo no Pentecostes. O Espírito Santo é derramado. E as pessoas passam a ter essa revelação que durante tanto tempo ficou reservada a uns poucos, sendo gerada no coração pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus. Então, há uma semelhança entre nós hoje como igreja e aquilo que os profetas e os apóstolos eram. Há uma semelhança, mas há uma enorme diferença. Qual é a semelhança? A semelhança é de que aquilo que Deus confiou a eles, aquilo que Deus apresentou a eles, através de profecias, sabe, conteúdo escatológico, coisas que haveriam de acontecer, se cumpriu. Eles tiveram um propósito no plano de Deus. E a semelhança que nós temos com eles é em termos daquilo que Deus confiou a eles. Aquilo que Deus confiou a eles, eles entregaram a nós. E o Espírito Santo gerou esse princípio no nosso coração de amor por essa palavra. De você dar crédito a essa palavra como sendo verdadeira. De você não atribuir falsidade, sabe? De você não atribuir mal àqueles que entregaram esse conteúdo. Mas você atribuir verdade. O pessoal está levantando porque eles vão ensaiar para a cantata. Então, nesse sentido, há essa semelhança entre nós e os apóstolos e os profetas. Contudo, há uma grande diferença. É uma diferença tal que deveria até ser vista como uma barreira entre nós e eles. Qual é essa diferença? É a diferença de que nós não temos a autoridade ou o direito de acrescentar ou subtrair algo daquilo que eles entregaram. Essa é a diferença. Nós permaneceremos fiéis a Deus na medida em que permaneçamos fiéis a esse conteúdo. A isso que Cristo deixou. Então, nós temos essa semelhança, o mesmo conteúdo que foi dado a eles foi dado a nós, contudo há essa grande diferença. Não temos o direito de subtrair ou acrescentar. Quem o faz se desconecta. Sabe? Eu não digo que não é salvo, porque é possível uma pessoa ensinar heresias por anos a fio. E ainda assim seu irmão em Cristo. Ele fez porque ignorância. Ele fez porque não tinha ninguém para direcionar. Ele fez muitas vezes porque Deus, em seu propósito inescrutável, permitiu. Então é possível que alguém ensine um erro e ainda assim seja irmão em Cristo. Contudo, não é aconselhável, é perigoso. Não é bom que isso seja feito, isso é prejudicial a você, isso é prejudicial à igreja, isso é prejudicial ao evangelho. Isso inviabiliza, sabe, a atuação do Espírito Santo. Não é que impede, mas torna o trabalho mais difícil. Sabe, você ensinar o erro é você se retirar dessa posição de instrumento de Deus. O Espírito Santo vai ter que agir apesar de você, e não por causa de você. Uma vez me perguntaram: Pedro, o que você acha dessa igreja? Ela é imensa. As pregações têm 5, 6 mil pessoas, a igreja envolvida em um monte de escândalos. Eu falei: gente, o Espírito Santo pode fazer uso do evangelho apesar de um líder ruim, apesar de uma igreja que se afastou da igreja primitiva, da essência, sabe, dos princípios. O Espírito Santo pode, sabe? O que essa igreja está fazendo, e que é uma pena, é se retirar da posição de instrumento. Porque o Espírito Santo está fazendo tudo apesar deles e não por causa deles. Sabe? Veja, por exemplo, a igreja de Corinto. Adultério, orgulho. Sabe? Gente que se relacionava, pai e filho se relacionando com a mesma mulher. Sabe? Paulo teve que lidar com problemas inimagináveis, de impureza sexual. Sabe? Grupos divididos. Sabe? Vocês imaginam? Aquilo ali é chamado por Paulo dos santos, irmãos em Cristo. Então é possível que uma igreja vá longe no que não deveria ser, mas nem por isso deixa de ser igreja. Contudo, a gente tem que ter o discernimento de que nós não devemos, por causa disso, relativizar a identidade da igreja. Falar: olha, as coisas são tão ruins, a gente tem mais é que deixar rolar mesmo.
Não dá para fazer uma reforma, mudar, alterar, não tem como. O problema é que a Bíblia diz que deve ser feito. Ela diz que a gente deve viver essa vida de reforma, de retorno ao verdadeiro amor, retorno ao início da conversão, retorno a essa essência que a gente encontra nas páginas de Atos, nas epístolas, nos evangelhos. Então, eu só estou falando sobre isso porque é importante que a gente entenda que nós vivemos num país onde há uma diversidade imensa. Ele é extremamente plural. E quando o assunto é fé, religião, 84% da população professa fé, pois é constituída de católicos e protestantes. É muita gente professando fé em Deus. E você vê de tudo no Brasil. Isso pode gerar confusão, pode ferir as nossas consciências, pode levar pessoas ao ceticismo, pois elas veem tanta loucura que elas falam não creem mais em nada. Isso pode levar a gente a práticas duvidosas, pode levar a gente a relativizar a concentração de riqueza, a indiferença com o pobre, o desprezo da justiça social, da luta por um Estado que emancipe as pessoas, que ajude o pobre, que diminua a profundidade da desigualdade, que é brutal. Então, todas essas coisas que a gente vê podem nos transformar em androides. Sabe, pessoas que veem isso tudo e que não se compadecem, sabe, não se comovem, que não desejam que a igreja retorne a essa essência que a gente observa no Novo Testamento e que entende que esse status quo, a forma que as coisas estão hoje, tem que ser assim mesmo. A igreja é plural, tem que ter essa diversidade mesmo, as diferentes interpretações estão aí para ficar. O problema é que nisso você vai perdendo a identidade. E você vai deslocando a autoridade e o peso que a Bíblia deposita sobre os profetas, apóstolos e Cristo para a interpretação das pessoas sobre os profetas, apóstolos e Cristo. Porque as pessoas acharam que eles falavam que era preferível que Cristo tivesse ensinado e não o que ele ensinou. Esse é um problema sério hoje. Pessoas preferem que o evangelho seja isso. Preferem que Jesus tenha querido dizer isso. Preferem que a ressurreição não seja literal. Preferem que não exista reino dos céus. Preferem que não exista perdão dos pecados. Elas vão apresentar outra coisa. E esse é um problema sério. Assim como existe também o outro lado, que é desse lado de fundamentalismo religioso intolerante, que não consegue dialogar com ninguém, que não consegue dar um bom testemunho, que vai para as ruas, para o podcast, para as entrevistas e briga com as pessoas, discute, que vai para o Congresso e começa a berrar com a Bíblia na mão, expulsar demônio, sabe? Então, são dois opostos, sabe? Dois extremos que fazem com que os seres humanos percam de vista o caminho do meio, o caminho de equilíbrio, bom senso, sobriedade, sabe? Então, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então percebam que a gente viu no capítulo 1 e 2 que o apóstolo Paulo foi minucioso na exposição do plano de redenção. Mas aqui ele diz que foi algo resumido. A verdade, irmãos, é que tem muito mais. O que Deus tem reservado para nós, o que Ele é capaz de nos conceder, é algo que excede o nosso entendimento, as nossas expectativas. A gente deve realmente ter, por Deus, as nossas expectativas expandidas, o coração alargado para receber o que Ele quer dar. O apóstolo Paulo diz que foi uma exposição resumida. E ele falou sobre um monte de coisas aqui maravilhosas, coisas que levaram ele a chegar numa espécie de êxtase. Mas mesmo assim, ele tem como pouco, se comparado àquilo que Deus tem reservado a nós. E não é à toa que logo mais à frente a gente vai ver ele orando, pedindo para que Deus consolidasse essa igreja no amor de Cristo, para que ela compreendesse a largura, a profundidade, a altura e a extensão do amor de Jesus que excede todo entendimento. Então ele está preparando a igreja de Éfeso para que eles recebam essa oração que ele haveria de fazer mais à frente. Então ele diz, como escrevi há pouco, resumidamente.
Ou seja, ele poderia ter se estendido muito mais. Ele poderia ter se estendido, como a gente lê em Atos, por uma noite inteira. E que durante a exposição da pregação, o rapaz cai do segundo andar. E pelo que a Bíblia diz, ele havia morrido. Caiu. Ficou morto, cheirado no chão. Estava cansado. Ele ouviu o apóstolo Paulo pela noite inteira. Vocês imaginam ouvir uma pessoa pregando a noite inteira? Tem pregações em algumas igrejas que levam 30 minutos. Algumas, o período de dízimo é mais longo. E especialmente o louvor. Louvor uns 50 minutos, dízimo às vezes 40, pregação 25, 30. Paulo, ele era um expositor das escrituras que perpassava noites inteiras pregando. Não tinha. O evangelho, quando a pessoa compreende a riqueza do evangelho, entrega a sua vida a Deus, para que Deus a use, essa pessoa vai extrair do evangelho riqueza como de um tesouro que não tem fim. Ela não vai se cansar de falar sobre o evangelho, ela vai sempre ter algo a dizer sobre o evangelho. E ela vai ficar frustrada quando outras coisas ocupam o tempo que deveria ser dedicado à palavra de Deus, à exposição. E isso, em grande parte, foi perdido no nosso país. E eu me pergunto se não foi justamente por isso. Os pastores não estão encantados pela palavra. Por isso eles a expõem por pouco tempo. E o que tem mais tempo reservado na liturgia do culto? Aquilo que atrai mais gente, que fascina, que encanta, que comove mais gente. Uma grande canção, uma banda maravilhosa, gelo seco, luzes, todos com as mãos levantadas, pulando, gritando. Isso comove a plateia inteira, todo mundo vai querer voltar para isso, é uma experiência incrível. O problema é que se a palavra não tem a preeminência, pessoas podem se comover por tudo nessa vida, que não seja a palavra de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele expôs o plano de redenção por pouco tempo. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida ou participar? Antes da gente passar para o verso 4? Ninguém? Então vamos continuar então. No verso 4 ele diz: ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. É interessante ele dizer isso. O que ele está dizendo é mais ou menos isso. É tão evidente que o que eu falei para vocês não é fruto de instrução humana, não pode ser originado no simples conhecimento humano, que fica evidente, ou deveria ficar evidente, de que eu recebi isso da parte de Deus. Não tem como o ser humano produzir uma mensagem como o do Evangelho. As diferentes religiões que os seres humanos tentaram produzir ao longo dos séculos, dos milênios, coisas assim que beira a loucura. Sacrifícios humanos, orgias em grupo, sabe? Coisas assim, gente, animais adorados como deuses, como os egípcios faziam. Ou coisas assim bizarras, profundamente duvidosas. O ser humano ele é capaz de produzir coisas bizarras e chamar de religião. Só que o evangelho ele tem esse conteúdo que é excelente. É um Deus absoluto em amor, justiça, santidade. Sabe, que não tem início, meio e fim. E que conviveu por toda a eternidade com o Filho, ao qual ele ama. E que também o ama com todo o seu ser. E ele deu esse Filho. Para que os seres que ele criou, a sua imagem e semelhança, não se perdessem por toda a eternidade. Quem poderia produzir algo como isso? Diante de um histórico da humanidade, de religiões duvidosas, práticas profundamente esquisitas. Tribos comiam umas às outras, pensando que poderiam adquirir o poder do guerreiro. Gente, o ser humano é isso. O ser humano é isso. E quando o apóstolo Paulo diz, os tribos indígenas no Brasil faziam isso, comiam umas às outras, porque entendiam que poderiam absorver o poder do guerreiro vencido. Ao ler o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. O que eu deixei, o que eu ensinei a vocês, torna evidente o fato de que essa mensagem é divina. Sabe, essa mensagem, eu sou apenas um veículo. Sabe, o que planta, o que rega, não é nada. Mas Deus que dá o crescimento, a mensagem que é dele. A mensagem da qual ele é o autor.
Então, o que ele está dizendo aqui, vocês podem compreender facilmente pelas minhas palavras que essa mensagem veio de Deus, sabe? É uma mensagem que não deveria permitir que as pessoas atribuíssem mal, sabe? Atribuíssem falsidade. É uma mensagem que deveria ser aceita. Mas a Bíblia apresenta o coração humano tão destituído da graça de Deus, desesperadamente corrupto, que ele se recusa a aceitar essa mensagem. Ele a tem como loucura, especialmente porque é uma mensagem que ataca o orgulho dele. É uma mensagem que diz que o mérito dele não vale nada, que as obras de justiça dele são como os trapos de imundícia, disse Isaías, usados para atar as feridas dos leprosos antigamente. E que depois de muito tempo, o trapo em volta da ferida, o trapo ficava imundo. Por isso é trapo de imundícia. Essas são as nossas obras. Nós pensamos que elas podem cobrir essa ferida interna. Não cobre. E o Evangelho veio expor isso. Dizer, a obra de vocês, a justiça de vocês não vale nada aos olhos de Deus. E vocês precisam de um mediador. Vocês precisam de um meio de reconciliação. A justiça de vocês não é suficiente. E o ser humano se indigna com essa mensagem. Ele se indigna. Então, ao ler o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Verso 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos seus apóstolos e profetas pelo Espírito. Esse é um grande mistério, e eu não me surpreenderia se vocês tivessem cada um 20 perguntas, porque o que Paulo está dizendo aqui é que simplesmente a humanidade caminhou e se desenvolveu por milhares e milhares de anos sem ter recebido essa luz. É isso. E que teve um momento na história que Deus decidiu derramar dessa luz. Chamar pessoas, entregar a sua lei, conduzir um povo, formar um povo e através desse povo alcançar todos os demais. É isso que ele está dizendo. Como entender isso? Tem um sermão do pastor já falecido, americano Jonathan Edwards, do século XVIII, intitulado por ele, A Soberania de Deus na Salvação dos Pecadores. É um sermão fantástico. É uma aula de teologia de Bíblia. Você encontra esse sermão hoje no Google, basta digitar lá Jonathan Edwards, A Soberania de Deus na Salvação dos Pecadores, e você vai ter o sermão em PDF. E nesse sermão, ele fala sobre como a soberania de Deus se manifestou ao longo do Antigo Testamento, permanecendo em silêncio, enquanto impérios surgiam e se desenvolviam. Aí ele fala sobre o Império Persa, Império Egípcio, os Sumérios, os Acádios, os Cananeus, os Assírios, os Babilônicos, os Gregos, os Romanos. Ele vai falando sobre civilizações inteiras se desenvolvendo, sociedades, e Deus em silêncio. E ele vai, se revela a algumas poucas pessoas, e a partir dali constitui um povo. E é um mistério da vida. É um mistério. Por que uns e não outros? Eu não sei. A resposta que a Bíblia tem a dar a nós é de que Deus é soberano. Até hoje é um mistério. Se pergunte, pessoas na sua família que não se converteram, e você sim, por quê? Você é melhor? Deus viu alguma coisa em você? Ele previu que você haveria de ter fé? É isso? Por que você foi alcançado pela graça de Deus e seus amigos do trabalho não? Por quê? Não tem resposta. A soberania de Deus. Um Deus que resolveu, em seu amor soberano, derramá-lo sobre a sua vida. E aparentemente, pessoas que você conviverá ao longo da sua vida, não se converterão nunca, a não ser que Deus haja. É um mistério. Por que Jacó e não Esaú? Por que Davi e não Saul? Por que Elias e não Balaão? Por que Pedro e não Judas? Ambos traíram. Por que Pedro e não Judas? Por que Paulo e não outro fariseu qualquer? Um menos pior. Um que não fosse tão mal em prender e fazer com que pessoas fossem mortas. Irmãos, as perguntas elas não têm fim. Por que um rei e não outro? Por que Josafá e não Acabe? Os dois viveram o mesmo período. Um era rei de Israel, o outro era rei de Judá.
Por que Josafá era um homem gracioso? A Bíblia diz que era uma pessoa piedosa. E Acabe era um rei perverso, cuja esposa Jezabel matava os profetas de Deus. Por quê? Porque Deus revelou a Débora, fez dela uma grande líder, e não a Jezabel. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo, ele estabelece a inspiração divina das Escrituras, que ele está dizendo a mesma coisa que Pedro diz em sua carta, ou que o próprio Paulo diz a Timóteo. O Espírito Santo, ele moveu pessoas a falarem da parte de Deus. Ou seja, as profecias do Antigo Testamento são inspiradas pelo nosso Deus. Todo o Antigo Testamento, assim como o Novo. Mas, Pedro, tem muita coisa difícil no Antigo Testamento? Tem. E é nosso dever estudar. Buscar meios e ferramentas que a gente possa compreender a graça de Deus nessas palavras. Não simplesmente ver palavras vazias. Alguém pode ler, por exemplo, um preceito na lei mosaica, em Deuteronômio, que diz que o povo não deveria amordaçar a boca do boi enquanto o boi pisava o trigo. Isso era uma maldade com o boi, não deveria ser feito. Pedro, isso aí tem inspiração divina? Tudo bem, isso serviu aquele tempo. Qual o objetivo para o nosso? O apóstolo Paulo pega essa informação e diz à igreja de Corinto: está escrito, não amordace a boca do boi enquanto ele pisa o trigo. Por acaso é com bois que Deus se preocupa? De pergunta Paulo. Não foi por nossa causa que ele escreveu isso? Então há um princípio divino por trás de palavras que a gente pensa que não tem sentido, que não tem utilidade. Há algo a ser extraído. E ali, no caso, na igreja de Corinto, é que a igreja estava fazendo mal, de uma maneira, agindo de maneira injusta com os seus líderes. E Paulo diz, olha, não amordace a boca do boi quando ele pisa o trigo. A nossa vida é difícil. Nós fomos colocados como os últimos nessa fila, nessa enorme fila do povo de Deus. Nós somos tratados como lixo, perseguidos, torturados, açoitados. Os judeus colocam falsas testemunhas para nos acusar. Vira e mexe, estamos diante de reis, governadores, tendo que responder, com risco de sermos crucificados e mortos. Então não torne o nosso trabalho mais difícil, é o que ele diz, né? Um princípio extraído da lei de Moisés. Então tem muitas outras coisas que a gente pode extrair da palavra de Deus pelo fato de ser a palavra de Deus e que vai servir para justiça, para edificação, para correção, para o consolo. Então a gente nunca deve esquecer isso. E no verso 6, Paulo diz, o mistério é esse. O mistério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo. Aqui ele acaba com a ideia de um povo especial. Essa ideia tanto exaltada hoje. E pessoas ainda pensam que o Israel físico, literal hoje, é exatamente esse Israel espiritual, ao qual a Escritura faz tantas menções. É evidente que não. A profecia se cumpriu. Deus usou um povo, alcançou todos os demais. Quem é o povo especial hoje? Todos aqueles alcançados pelo Evangelho, pela graça de Deus. Todos esses que foram alcançados pela graça. O mistério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. A gente viu bastante conteúdo sobre isso nos últimos domingos, né? Porque Paulo falou sobre isso no capítulo 2. E só para fazer uma mera recapitulação, quem são os gentios? Irmãos, somos nós. Deus se revelou a esse povo, originado nas 12 tribos dos patriarcas. E através desse povo, Deus alcançou todos os demais. E agora ele tem um povo. Ele não tem um povo preferido, enquanto os outros são preteridos. Não. Agora a sua mensagem deve ser propagada a toda e qualquer nação, língua, raça, independente de quem seja. E a ideia de que a gente deve ter uma inclinação especial a um determinado país ou região, ela simplesmente é insustentável, de acordo com a Escritura. Ela é insustentável. E a gente deve tomar muito cuidado
de não fazer com que essa preferência que hoje é dada aos israelenses se torne uma pedra de tropeço para que pessoas escutem o evangelho. Não significa que a gente vai negar e relativizar tudo aquilo que Deus fez pelo povo hebreu. Não, isso é muito importante. A gente deve ter isso em autoestima. A grande questão é você continuar com a mentalidade como se o propósito inicial de Deus de se revelar a um povo não tivesse chegado a uma conclusão. Esse é o perigo. E muita gente age assim. Muita gente age como se Deus não tivesse concluído seu objetivo. E aqui Paulo está dizendo, olha, o mistério foi revelado. Os gentios são co-herdeiros, co-participantes, a coisa se concluiu. Sabe? Vocês fazem parte, vocês são tão especiais aos olhos de Deus, como o povo que recebeu a promessa, quanto os judeus eram, quanto os judeus são, o que ele está dizendo. Então isso é importantíssimo para que a gente não faça acepção de pessoas, sabe? Não faça acepção de pessoas. E para terminar, pessoal, o verso 7, ele diz, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Do qual fui constituído ministro. Ele não foi eleito ministro pela igreja, não foi fruto de eleição. Deus se revelou a ele, confiou a ele uma obra, e qual foi o crédito, qual foi o selo que Deus deu ao ministério do apóstolo Paulo? Ele diz que é um poder, algo operante, uma força operante. Que força operante? Paulo ressuscitou pessoas, curou cegos, paralíticos, pregava a palavra de Deus, pessoas sem fim se convertiam, ele sofria perseguições sem conta, e Deus o preservava de cada uma delas. É simplesmente uma força operante, uma coisa que você não via com facilidade. Rejeitar alguém que Deus selou de tal forma é no mínimo, preocupante. Ah, Pedro, mas isso é complicado para mim, essa coisa de alguém especial e tal. Irmãos, Deus decidiu derramar o seu Espírito Santo no primeiro século e revestir esses apóstolos de poder. O que você pode fazer? Você vai se indignar contra pessoas que trouxeram o bem ao próximo, que fizeram com que paralíticos andassem, que pregaram Cristo interessado em perdoar pecados, transformar as vidas. Você vai atribuir mal a isso? É diferente se você vir hoje uma pessoa de maneira temerária revelando o CPF, nome dos outros na congregação, botando a mão e a pessoa caindo, pegando o paletó e fazendo assim. Isso é diferente, isso é outra coisa. Isso é uma aberração. Isso é você brincar com o sagrado. Aqui não. Aqui a força operante que ele está dizendo são milagres, operações incontestáveis. Eu posso contestar pessoas que caem depois de terem recebido uma paletosada na cara. Eu posso contestar. Porque isso é ridículo. Isso não traz bem a ninguém. Isso não deveria ser feito. Agora, você contestar o que os apóstolos faziam, gente, como? Era simplesmente algo maravilhoso. Era tão maravilhoso e uniu tanto o povo de Deus naquele tempo que eles se tornaram totalmente desprendidos dos seus bens materiais. Os que tinham mais ou em excesso, eles vendiam. Depositavam aos pés dos apóstolos, os apóstolos distribuíam para aqueles que tinham pouco, para que houvesse igualdade. Isso existe hoje em algum lugar? Existe. Hoje é o oposto. Templos de 700 milhões de reais, como o Templo de Salomão. Pastores com salário de 1 milhão, como é o pastor da Lagoinha. Acabou de sair essa informação, um pastor que abandonou, renunciou o cargo, pastor do Rio Grande do Sul da Lagoinha, disse, olha, o pastor titular recebe 1 milhão por mês. Gente, sabe, a gente não vai contestar isso, né? Então, nós vivemos em dias difíceis. Eu acredito que quanto mais a gente compreender esse texto, a essência do Evangelho, mais discernimento e prudência a gente vai ter para viver esse mundo tão conflagrado, sabe, de tanta igreja, sabe, dividida.
tantas pessoas ensinando coisas completamente diferentes, uma excluindo a outra. Verdades que não podem permanecer juntas. E a gente precisa hoje do discernimento para preservar a verdade, para identificá-la e para poder preservá-la. Se nós não buscarmos por esse discernimento, a gente não vai conseguir fazer essa tarefa. Ela é muito difícil. O que eu estou querendo dizer, as ovelhas, a congregação, as igrejas, elas não dão conta dos líderes. Eles moldam muito facilmente a igreja. Eles extraem recursos com muita facilidade. Basta falar em quebra de maldição, destruição de obras de macumba, revelação de CPF, dizer que você vai enriquecer. Basta eles começarem a pregar isso. Eles vão moldando o comportamento de toda a igreja e mais pessoas aparecem. O que isso que significa? Significa que o ser humano ele não dá conta dos líderes. Ele não tem o discernimento necessário para descartá-los, para fechar os ouvidos. Ele não consegue identificar os mercenários, que Jesus falou que pulariam a cerca, que não se importariam com as ovelhas. Ele não consegue. Então a igreja precisa desse discernimento. Como são poucos bons líderes que sobraram, a igreja ela está à mercê desses homens maus. Gente que deliberadamente engana o próximo, com fins lucrativos. Seja de ser famoso, seja de enriquecer, é tudo fruto do engano, em sua grande parte. Então a gente precisa desse discernimento. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a viver num país tão complicado como o Brasil. Alguém gostaria de participar para a gente encerrar nosso EBD? Só adendo aí. Eu acho que isso tem se perdido. O Brasil tem tido uma alta muito grande, mas também no mundo inteiro, né? Essa ganância pelo dinheiro tem falado muito mais alto que a verdade, que a palavra de Deus. E hoje em dia está sendo muito mais voltado para essa teologia da prosperidade, para essa teologia de bem, de conquista, o que realmente tem que ser revelado, que é essa mensagem da cruz, que hoje em dia está sendo apagado. E está trazendo para a igreja até mesmo uma outra visão das pessoas que, como você falou, que tem gente que fica não confia na igreja por conta de coisas que acontecem lá dentro. Eu estava conversando com a mãe de um amigo meu que está se contar, está no hospital. Ela estava falando sobre Deus com ela. Aí ela falou assim, João, o problema, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, mas só que o que está lá dentro, o que eu vi lá dentro, que me magoa e não faz eu conseguir voltar. Eu falei, realmente, a gente não tem que ficar olhando para as pessoas, porque se a gente for olhar para as pessoas que são falhas, a gente vai perder a visão de Deus, porque Deus não é assim. Deus, ele é amoroso, ele é bondoso, ele é zeloso, ele é misericordioso, ele não tem mácula alguma, o homem realmente ele tem. Mas, por conta vamos botar na nossa mudança, vamos botar na nossa, assim, porque a gente é ser humano. Um mau testemunho, né? O mau testemunho tem trago para quem está de fora a não querência de ir congregar, de buscar Deus dessa forma. Tem gente que fala, eu prefiro ser igreja, eu prefiro ficar na minha orando, pedindo a Deus, porque Deus ele conhece meu coração e ele sabe que eu não iria dar dessa forma se eu estivesse na igreja. E isso está errado, porque ele nos chama para congregar, ele nos chama para ser igreja, para amar o próximo, para levar a palavra e tudo mais, mas por conta de muitas dessas coisas que vem acontecendo, está sendo apagado. E aí vem a questão da igreja. Tem as boas lideranças ainda que existem, e aí dá o bom exemplo, e desse bom exemplo espalhar. Porque da mesma forma que o mau exemplo ele espalha, o bom exemplo ele também. Por mais que o mal ele espalhe com muito mais força, né? Sim. Mas o bem ele tem no final de tudo ele fala mais alto. Então, a gente continuar sendo assim, buscando, às vezes, né, no mínimo detalhe, uma conversa igual eu tive com ela, que às vezes abre um pouco mais a mente, aí a gente vem mostrando a palavra, mostrando que existe uma diferença. Realmente, tem pessoas erradas, porque ali é um lugar de gente errada. Ali é um lugar de gente que realmente tem esses problemas, entendeu? Mas ali a gente está sendo trabalhado, a gente está sendo moldado. Óbvio, tem coisa que já passa na questão de moldagem. Exatamente, João. Hoje o ceticismo ele é uma tentação para muita gente, de você realmente ser tentado a não crer mais em nada. A não crer mais em nada.
Tem uma declaração muito legal do pregador inglês Charles Spurgeon, que ele dizia para os alunos dele o seguinte: aquele que tem os seus olhos fixos no sumo pastor não vai se preocupar demais com os bramidos confusos das demais ovelhas. É uma lição de vida, né? Porque vocês imaginam aquele cercado, cheio de ovelha, uma berrando de um jeito, outro do outro, e o pastor querendo colocar ordem, instruir, direcionar, conduzir. Se você ficar prestando atenção nas demais ovelhas, fica perdido. Então, é uma ilustração simples, mas carregada de verdade. Tem muita coisa que a gente deve ter um olho cego, ele dizia, e um ouvido surdo. Muita coisa. A gente deve ignorar completamente, nem refletir, gente. Olhou, finge que não viu. É aquilo, você olhou, passa adiante. Não, isso aqui não vou perder meu tempo. Tem coisa mais importante a fazer. Porque senão, o refletir dá lugar a essa coisa. Gente, não é possível. Nada mais faz sentido. A verdade foi diluída, não existe mais igreja sóbria. Aí você acaba saindo, né? Se afastando. O que vai ser prejudicial, né, para você. Então, excelente, João. Alguém mais para a gente terminar? Não? Ah, tá na hora, né? Obrigado, amor. Então vamos encerrar, pessoal, porque eu tenho que montar as coisas lá para a gravação do culto. Queria só agradecer a participação de todos vocês aqui presentes, vocês de casa. Vamos continuar seguindo nessa epístola até o final. Vai ser uma bênção, eu tenho certeza. E que Deus abençoe o nosso culto hoje, esse dia de celebração de Páscoa e o momento de adoração da cantata, que eu tenho certeza que vai ser muito bonito. Então, que Deus nos abençoe hoje, em nome de Jesus. Obrigado por todos. Obrigado a todos.